A despedida de solteira deveria ser apenas uma noite de diversão inocente. Um ritual que marcaria o fim de uma fase da minha vida e o início de outra. Minhas amigas tinham planejado tudo com meses de antecedência, insistindo que eu precisava de uma noite para relaxar antes do grande dia. Não havia como recusar. O plano parecia simples: algumas bebidas, boas risadas, e um espetáculo no clube mais exclusivo da cidade. Nada que colocasse em risco o compromisso que eu havia assumido com Henrique. Afinal, eu era a noiva perfeita, a mulher que todos viam como equilibrada, responsável e fiel. O tipo de pessoa que nunca perderia o controle. Mas naquela noite, tudo mudaria. Chegamos ao clube pouco depois das 21 horas. O lugar era um misto de luxo e sensualidade, com luzes vermelhas e douradas que banhavam o ambiente em uma atmosfera quente e convidativa. As mesas estavam lotadas de grupos de mulheres animadas, suas vozes misturando-se à música alta. A pista de dança, decorada com luzes suaves e cortinas de veludo, parecia um palco de fantasias prontas para serem realizadas. Minhas amigas estavam radiantes, rindo alto e me provocando com comentários sobre o que estava por vir. Eu tentei entrar no clima, mas uma parte de mim estava inquieta. Talvez fosse o nervosismo pelo casamento ou o desconforto de estar em um lugar que prometia tantas tentações. Sentamo-nos em uma mesa perto do palco. As bebidas começaram a chegar, e eu me forcei a relaxar. Henrique sempre confiou em mim, e eu confiava nele. Essa noite era apenas um evento simbólico, um pequeno alívio na tensão de planejar um casamento tão grande. Ou pelo menos era o que eu pensava. O show começou com uma sequência de dançarinos, cada um mais ousado e habilidoso que o outro. As luzes piscavam, a música pulsava, e as mulheres ao meu redor gritavam e aplaudiam. Eu ria das reações exageradas das minhas amigas, sentindo-me levemente deslocada, mas ainda tentando aproveitar a noite. Foi então que ele apareceu. A música mudou, transformando-se em uma batida mais lenta e hipnótica. A luz suavizou, criando um foco único no centro do palco. E lá estava ele. Dante. Alto, com ombros largos e um corpo que parecia esculpido à mão. Seu rosto era sério, mas carregava uma confiança perigosa. Os cabelos negros estavam cuidadosamente despenteados, caindo levemente sobre a testa, enquanto seus olhos brilhavam com uma intensidade que parecia cortar o ar. Ele usava uma camisa branca aberta, que mal escondia o peitoral definido, e calças pretas justas que destacavam cada movimento. Ele dançava com uma fluidez que era ao mesmo tempo elegante e provocante. Cada movimento era um convite, uma provocação silenciosa que fazia o ar ao meu redor parecer mais pesado. As mulheres gritavam, mas eu não conseguia fazer nada além de olhar. E então, aconteceu. Os olhos dele encontraram os meus. Foi como se o mundo tivesse parado. A música, as vozes, as luzes, tudo desapareceu. Havia apenas aquele olhar, direto e inescapável. Não era um olhar casual. Era algo mais. Uma promessa. Um desafio. Tentei desviar o olhar, mas não consegui. Meu coração batia mais rápido, minha respiração falhava. Era como se ele tivesse me escolhido, entre todas as mulheres naquela sala. Quando Dante desceu do palco, eu pensei que finalmente pudesse respirar. Mas não. Ele começou a caminhar pela sala, interagindo com as mulheres, provocando-as de maneira divertida, mas mantendo um ar de controle absoluto. E, para meu terror, ou seria fascínio, ele veio em minha direção. Meu coração parecia querer sair do peito. Eu sabia que deveria desviar o olhar, agir com indiferença, mas não consegui. Ele parou ao meu lado, tão perto que eu podia sentir o calor de sua presença. Você está nervosa. Ele sussurrou, sua voz baixa e rouca. Eu ri nervosamente, tentando disfarçar. Estou bem. Ele inclinou-se um pouco mais, seus olhos nunca deixando os meus. Você parece bem, mas seus olhos dizem outra coisa. Minhas amigas gritavam e riam, encorajando a interação, mas eu mal podia ouvi-las. Tudo o que sentia era a intensidade do olhar dele,
a proximidade que fazia minha pele arrepiar. Dante estendeu a mão, e, antes que eu pudesse pensar, ele pegou a minha. Não foi um toque invasivo. Foi suave, quase respeitoso. Mas ainda assim, meu corpo inteiro reagiu. Ele me girou levemente, como se estivéssemos dançando, e inclinou-se para sussurrar ao meu ouvido. A despedida de solteira deveria ser inesquecível. Posso garantir isso para você. Eu me afastei, tentando recuperar o controle. Ele não me tocou novamente, mas o sorriso em seu rosto dizia que ele sabia o que estava fazendo. E o pior: ele sabia que estava funcionando. Quando ele finalmente se afastou, meu corpo estava em chamas. Minhas amigas riam e gritavam, brincando sobre o quanto ele parecia interessado em mim, mas eu mal conseguia responder. A verdade era que algo havia mudado dentro de mim. Algo que eu não entendia completamente, mas que me assustava. Eu estava prestes a me casar. Henrique era tudo o que uma mulher poderia desejar. Ele era confiável, estável, amoroso. Mas, naquela noite, tudo isso parecia distante. Dante havia plantado uma semente de dúvida, de desejo, que eu não sabia se conseguiria apagar. E, enquanto a música continuava e a noite avançava, uma pergunta martelava na minha mente. E se a despedida de solteira fosse mais do que uma noite de diversão? E se ela fosse o início de algo que eu nunca imaginei desejar? O sol da manhã atravessava as cortinas do quarto, mas o calor do dia não era nada comparado ao calor que ainda queimava sob minha pele. Deitada na cama, olhei para o teto, sentindo meu coração bater com mais força do que deveria. O rosto dele não saía da minha mente. Dante. Eu repeti o nome silenciosamente, como se fosse proibido pronunciá-lo em voz alta. Seus olhos, o modo como ele me olhou, como se enxergasse através de mim. E aquele toque, leve, mas elétrico. Meus dedos roçaram distraidamente o pulso onde ele havia segurado minha mão. Era irracional, eu sabia. Mas não conseguia esquecer. Roberta, você está bem? A voz de Paula, minha melhor amiga e madrinha de casamento, que dormiu no sofá do meu apartamento, me arrancou dos pensamentos. Sacudi a cabeça, tentando afastar Dante da mente. Sim, estou bem. Menti. Paula apareceu na porta, ainda de pijama, segurando uma caneca de café. Mentira. Você não parou de morder os lábios a noite toda. Foi por causa daquele stripper, não foi? Ela riu. Você ficou hipnotizada. Minha garganta secou. O nome dele parecia proibido. Não foi nada. Era só parte do show. Parte do show. Ah, querida, ele quase devorou você com os olhos. Aquele homem não olha assim para todas. Paula estava certa. E isso me incomodava. Levantei rapidamente. Tenho coisas para resolver do casamento. Preciso focar. Ela me observou com uma expressão divertida. Claro, foca no casamento, mas tenta tirar o Dante da cabeça. Ela saiu rindo, mas o nome dele ficou ecoando nos meus pensamentos. Passei o dia tentando me distrair. Os convites de casamento estavam prontos, os arranjos florais escolhidos, o vestido de noiva ajustado. Tudo caminhava perfeitamente. Henrique era perfeito. Atencioso. Carinhoso. Então por que eu sentia esse vazio estranho? Peguei o celular. Sem perceber, abri o Instagram. Minhas amigas tinham marcado o clube nas fotos da despedida. Meu dedo deslizou pela tela até encontrar a página do clube. Vídeos, fotos, flashes da noite anterior. E lá estava ele. Dante. Em uma foto com outros dançarinos, sorrindo de forma descontraída, completamente diferente do homem intenso que conheci. E então, como se fosse um impulso involuntário, cliquei no perfil dele. A conta era aberta. Fotos em apresentações, treinos, e uma foto casual dele segurando uma xícara de café, com a legenda: nem sempre é sobre o palco. Fiquei paralisada. O que você está fazendo, Roberta?
Fechei o aplicativo e joguei o celular no sofá. Mas era tarde demais. Alguns dias depois, precisei buscar um tecido extra para os arranjos de mesa. A loja ficava perto do centro, e o trânsito estava caótico. Estacionei em uma rua paralela e, enquanto caminhava pela calçada, meus olhos captaram algo familiar. Uma fachada discreta. Vidros escuros. Era o clube. Por que eu me dei ao trabalho de reconhecer aquele lugar? Eu deveria simplesmente seguir meu caminho. Mas não fiz isso. Minhas pernas pareciam agir por conta própria. Quando percebi, estava diante da porta, hesitando. Não acredito que estou aqui. Murmurei para mim mesma. Respirei fundo e entrei. O ambiente estava vazio, diferente da noite agitada que presenciei. As luzes estavam mais fracas, e algumas mesas estavam sendo limpas. No fundo, vi um homem arrumando o palco. Era ele. Dante. Sem a maquiagem do palco, sem o figurino. Apenas uma camiseta simples e calça de moletom. Mas ainda assim, imponente. Antes que eu pudesse me virar e sair, ele levantou o olhar. E sorriu. Eu sabia que te veria de novo. Minha respiração falhou. Eu não estava te procurando. Menti. Ele desceu do palco com passos lentos, mas seguros. Não? Ele inclinou a cabeça, estudando-me. Então o que faz aqui? Engoli em seco. Foi um acaso. Eu estava passando. Dante parou a poucos passos de mim, cruzando os braços. As coincidências têm um gosto estranho, não acha? Ele estava me desafiando de novo. Não estou interessada. Ele sorriu de canto, como se soubesse que era mentira. Claro. Está noiva, não é? Minhas mãos se fecharam em punhos. Exatamente. Mas ainda assim, você está aqui. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Você deveria ir. Antes que aconteça algo que você não possa controlar. Ele não disse com ameaça. Era uma advertência. E, ainda assim, eu não me mexi. Dante deu um passo à frente. Última chance, Roberta. Meu coração parecia querer explodir. Mas, no fim, virei-me e saí. Meus passos foram rápidos, mas meu corpo inteiro parecia implorar para voltar. E enquanto me afastava, uma certeza me atingiu. Aquilo não tinha acabado. Os dias seguintes passaram de forma arrastada, como se o tempo tivesse decidido me punir pela minha fraqueza. Cada minuto parecia mais pesado, e minha mente estava em guerra constante. Eu tentava, com todas as forças, voltar à normalidade. Mas havia um nome que ecoava sem parar dentro de mim. Dante. O nome dele parecia sussurrar nos meus pensamentos, como uma brisa quente e incômoda que insistia em me rodear. Eu lutava contra isso. Contra a lembrança do olhar dele, da forma como seu corpo se movia, da intensidade com que pronunciava meu nome. Eu estava noiva. Prestes a me casar com Henrique. Um homem bom, atencioso, que me amava. Um homem que fez de tudo para tornar nosso casamento perfeito. Henrique não merecia ser traído nem em pensamento. Mas era impossível evitar. Roberta, você ouviu o que eu disse? A voz de Henrique me puxou de volta para a realidade. Estávamos sentados em uma cafeteria charmosa, revisando os detalhes finais do casamento. O cheiro de café fresco e pão recém-assado preenchia o ar. Ele estava animado, falando sobre a lua de mel que planejou em segredo. Desculpe, o que foi? Tentei disfarçar meu distanciamento. Henrique sorriu, mas seus olhos carregavam uma ponta de preocupação. Você está distante esses dias. Está tudo bem? Sorri de volta, forçando uma naturalidade que não sentia. É só o estresse com o casamento. São muitos detalhes para resolver. Ele segurou minha mão por cima da mesa, apertando-a levemente. Você sabe que não precisa carregar tudo sozinha, não é? Eu estou aqui. Assenti,
mas a culpa queimava por dentro. Ele era perfeito. E eu estava ali, lutando contra pensamentos que não deveriam existir. Naquela noite, deitada ao lado de Henrique, eu não conseguia dormir. Ele respirava suavemente, entregue ao sono. E eu, imóvel, encarava o teto, sentindo o peso de tudo o que estava acontecendo. Fechei os olhos e, imediatamente, a imagem de Dante preencheu minha mente. A forma como ele me olhava. Como se soubesse exatamente o que eu tentava esconder. Me sentei na cama, respirando fundo. Peguei o celular do criado mudo e, como se não tivesse controle, abri o Instagram. Meus dedos deslizaram até encontrar o perfil dele. Nenhuma foto nova. Mas não importava. Fiquei ali, encarando a tela, perdida em pensamentos. Eu não deveria estar fazendo aquilo. Era errado. Mas, de alguma forma, era como se eu procurasse por algo que não sabia explicar. Fechei o celular com força e voltei a deitar. Mas o sono não veio. 2 dias depois, fui resolver pendências no centro da cidade. Precisava buscar um detalhe do vestido e verificar a decoração. Estava focada, tentando colocar minha mente no lugar. Até que, ao virar uma esquina, o inevitável aconteceu. Lá estava ele. Dante, saindo de uma cafeteria, com um copo de café na mão. Usava uma camiseta preta simples e jeans, mas, mesmo assim, exalava uma presença magnética. Nossos olhos se encontraram. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Congelei no lugar. Ele sorriu, aquele sorriso de canto que parecia carregar um mundo de intenções. Ele não hesitou. Caminhou em minha direção com passos calmos e confiantes. Coincidência? Sua voz era baixa, carregada de sarcasmo. Engoli em seco. Eu poderia perguntar o mesmo. Ele riu suavemente, inclinando a cabeça. Mas eu não sou do tipo que acredita em coincidências. Fiquei sem resposta. Ele me estudava como se pudesse ler cada pensamento que eu lutava para esconder. Você parece nervosa, Roberta. Cruzei os braços, tentando manter a compostura. Não estou. Ele deu um passo mais perto, e eu senti o calor que emanava dele. Mentira. Você está lutando. Eu consigo ver. Minha respiração falhou. Precisava sair dali. Precisava colocar distância entre nós. Mas não me movi. Eu estou noiva. Foi o que consegui dizer. Dante sorriu, mas seus olhos continuaram fixos nos meus. Isso nunca me impediu de querer algo. Eu não sou esse tipo de mulher. Ele inclinou-se um pouco, a voz mais baixa. Não ainda. Meu coração disparou. Eu não sabia se era raiva, medo ou desejo. Antes que pudesse responder, ele se afastou lentamente, sem tirar os olhos de mim. Até a próxima, Roberta. E então, ele desapareceu entre a multidão. Fiquei parada, sem reação, sentindo meu corpo tremer. Não era só a presença dele. Era a certeza de que algo dentro de mim havia mudado. E eu não sabia como voltar atrás. Naquela noite, olhei para meu anel de noivado por longos minutos. Henrique estava ocupado com os preparativos de última hora. Eu deveria estar feliz, ansiosa pelo casamento. Mas não estava. Fechei os olhos e lembrei do olhar de Dante. Do modo como ele falava meu nome. Peguei o celular novamente. Desta vez, não abri o Instagram. Abri o aplicativo de mensagens. Digitei. Dante, podemos conversar? Fiquei encarando a tela. A mensagem não foi enviada. Apaguei. Mas o desejo ficou. E, naquele momento, percebi o quão perigoso ele era. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu tentava retomar minha rotina, focar nos detalhes finais do casamento, mas a cada pequeno momento de distração, Dante surgia nos meus pensamentos. Seu olhar, suas palavras carregadas de desafio, a forma como ele invadia o espaço ao meu redor sem nem precisar tocar. Henrique,
Como sempre, estava imerso no trabalho e nos preparativos do casamento, atencioso e dedicado. Ele me tratava com todo carinho, mas eu me sentia sufocada. Por mais que tentasse, não conseguia me desligar do calor que Dante provocava em mim. Era como se ele tivesse despertado algo que eu não sabia que existia, um lado oculto da minha alma que clamava por algo mais. Eu estava dividida. E essa divisão me dilacerava. Foi numa quarta-feira chuvosa que tudo começou a sair do controle. Eu estava em casa, sentada no sofá com uma xícara de chá nas mãos, olhando para a tela do notebook aberto sobre a mesa. Planilhas de gastos, listas de convidados, mensagens de fornecedores. Tudo parecia sufocante. O celular vibrou. Uma notificação. Olhei com desinteresse, mas meu corpo enrijeceu quando li o nome. Dante. Eu nunca tinha salvo o número dele. Eu não sabia como ele conseguiu meu contato. Mas, de alguma forma, ele sabia exatamente quando aparecer. A mensagem era simples. Dante, venha me ver. Minha respiração ficou presa. Eu não respondi. Alguns minutos depois, outra mensagem. Dante, se você disser que não quer, eu paro. Mas se quiser sentir algo real, sabe onde me encontrar. Fechei os olhos com força. O celular ficou em cima da mesa por horas. Eu rodeava a sala, olhava pela janela, tentava me distrair. Mas as palavras dele estavam cravadas na minha mente. Eu sabia onde ele estaria. No clube. Naquele palco onde tudo começou. E eu sabia que se fosse até lá, não haveria volta. Era quase meia-noite quando me dei conta de que já estava vestida. Um vestido preto justo, salto discreto, maquiagem leve. O tipo de roupa que eu não usava há muito tempo. Peguei a chave do carro e saí, como se estivesse sendo guiada por algo fora do meu controle. O clube estava diferente naquela noite. Não havia o barulho ensurdecedor ou a multidão de mulheres gritando. O ambiente estava mais intimista, a música mais suave. Passei pela entrada sem ser notada. E lá estava ele. Dante estava encostado no balcão do bar, com um copo de uísque nas mãos, conversando casualmente com o barman. Quando me viu, não sorriu. Apenas me observou, como se já soubesse que eu viria. Eu parei a alguns metros, sentindo meu coração bater descontrolado. Ele se afastou do balcão e veio em minha direção. Os passos eram calmos, calculados. Achei que não viria. Sua voz era baixa, grave. Engoli em seco. Eu também achei. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, me analisando. Então por que veio? Demorei a responder. Minhas mãos tremiam levemente. Eu não sei. Dante deu um meio sorriso, mas seus olhos estavam sombrios. Sabe, sim. Mas tem medo de admitir. O silêncio entre nós era denso. Eu podia ouvir minha própria respiração. Ele estendeu a mão. Vem comigo. Eu hesitei. Olhei ao redor. Ninguém parecia prestar atenção. E então, sem pensar, coloquei minha mão na dele. Dante me guiou por um corredor escuro, longe do bar e da pista. Passamos por portas trancadas até que ele abriu uma, revelando um camarim iluminado por luzes suaves. Espelhos com molduras douradas, poltronas de couro preto, e o perfume amadeirado no ar. Ele fechou a porta atrás de nós. O som abafado da música parecia distante agora. Ficamos em silêncio por longos segundos. Eu podia ouvir meu coração ecoando nos ouvidos. Dante se aproximou lentamente. Você veio porque queria. Porque precisa sentir algo real. Eu não respondi. Ele continuou. Seu noivo sabe que você está aqui? Minha garganta secou. Isso não é da sua conta. Ele sorriu. Claro que é. Porque, se você não tivesse algo faltando, não estaria aqui. Dante estava perto demais agora. Tão perto que eu podia sentir o calor de sua pele. Eu não sou esse tipo de mulher.
Repeti, mais para mim mesma. Ele inclinou a cabeça. Não ainda. Suas mãos tocaram meu rosto com delicadeza. Meu corpo reagiu imediatamente. Mas eu posso te mostrar quem você é de verdade. Ele aproximou os lábios dos meus, mas parou a milímetros. Só se você quiser. Eu estava à beira de algo que poderia destruir tudo. Mas, naquele momento, não me importei. Fechei os olhos e quebrei a distância. Nossos lábios se encontraram em um choque de fogo e gelo. O beijo não foi suave. Foi urgente, carregado de semanas de tensão e desejo reprimido. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, me puxando para mais perto. Minhas mãos agarraram a gola de sua camisa, sentindo o calor de sua pele. O mundo desapareceu. Não havia casamento. Não havia culpa. Só nós dois. Ele me ergueu facilmente, me sentando sobre a bancada. Seus beijos desciam pelo meu pescoço, e eu arqueava o corpo, entregue. Você não faz ideia do quanto eu te desejei. Ele murmurou contra minha pele. E eu não respondi. Porque eu sentia o mesmo. O peso da escolha. Mas então, ele parou. Dante se afastou, respirando com dificuldade. Isso é tudo o que você quer? Só uma noite. Fiquei sem resposta. Ele me olhou nos olhos, sério. Porque eu não aceito ser só um erro antes do seu casamento. Meu peito apertou. Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado. Decida o que você quer, Roberta. Eu não vou ser apenas uma fuga. E, antes que eu pudesse dizer algo, ele abriu a porta. Vai embora. Antes que eu não consiga te deixar ir. Eu saí. Mas levei comigo o gosto dele nos lábios e o peso de uma escolha impossível. O silêncio daquela noite me envolveu como uma prisão. Eu estava sentada no banco do carro, com as mãos no volante, mas sem conseguir girar a chave. A luz do poste iluminava a rua deserta, enquanto a respiração ofegante que saía dos meus lábios condensava no vidro. Os beijos de Dante ainda queimavam na minha pele. Minhas mãos tremiam. Eu não sabia se era de medo, culpa ou desejo. Talvez tudo isso junto. O gosto dos lábios dele permanecia nos meus. O calor de suas mãos ainda parecia apertar minha cintura, o toque firme que me puxou para perto como se aquele espaço entre nós nunca devesse ter existido. Eu poderia simplesmente ligar o carro, dirigir até minha casa e fingir que nada aconteceu. Fingir que aquele beijo não mudou tudo. Mas eu sabia que era impossível. Eu já havia caído. E não havia mais volta. O dia amanheceu frio e nublado. O clima parecia combinar com o turbilhão que havia dentro de mim. Henrique estava na cozinha preparando café quando desci as escadas. Ele sorriu ao me ver, aquele sorriso calmo e acolhedor que sempre me trouxe segurança. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele me ofereceu uma xícara de café. Engoli em seco. Sim, só um pouco cansada. Ele me observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo. Você tem se preocupado demais com o casamento. Talvez devêssemos tirar o dia para relaxar. Sorri, forçado. Talvez. Mas como relaxar com Dante ainda pulsando em minha mente? Cada vez que Henrique se aproximava, eu sentia a culpa pesar mais. Ele era gentil, dedicado, e não merecia o que eu estava fazendo. Mas, mesmo assim, minha pele desejava o toque de outro homem. Passei o dia me dedicando a pequenos detalhes do casamento, tentando ocupar minha mente. A escolha da música, a lista de convidados, a disposição das mesas. Tudo deveria me manter focada. Mas nada funcionava. Peguei o celular mais de uma vez, encarando a tela, esperando alguma notificação. Mas Dante não mandou mensagem. Nenhuma provocação, nenhum convite. Isso me incomodou mais do que deveria. Ele estava me deixando com minhas próprias dúvidas, com meus próprios demônios. E essa ausência era mais torturante do que qualquer aproximação. Por volta das 6 da tarde, não resisti.
Digitei. Precisamos conversar. Esperei. Minutos que pareceram horas. Então a resposta veio. Dante, acho que já conversamos o suficiente. Fechei os olhos, sentindo o impacto das palavras. Ele estava me afastando. Dante, mas se quiser algo mais, sabe onde me encontrar. Meu coração disparou. Ele não insistia. Não me pressionava. Apenas esperava que eu decidisse. E essa liberdade me enlouquecia. Eu disse para mim mesma que não iria. Que ficaria em casa, ao lado de Henrique, que esqueceria Dante. Mas, quando percebi, já estava com a chave do carro na mão. O clube estava mais vazio do que da última vez. A iluminação era suave, quase íntima. Dante estava no bar, conversando casualmente com o barman. Quando me viu, não sorriu. Apenas me observou, como sempre fazia. Levantei o queixo, tentando parecer mais confiante do que me sentia. Ele não disse nada. Apenas fez um gesto discreto com a cabeça, indicando que eu o seguisse. Sem pensar, caminhei atrás dele. Fomos até o mesmo camarim da última vez. Ele fechou a porta devagar e apoiou-se nela, cruzando os braços. Você veio. Não era uma pergunta. Eu precisava entender. Minha voz saiu mais baixa do que eu gostaria. Ele se aproximou lentamente. Entender o quê? Que você me quer tanto quanto eu te quero. Fiquei sem palavras. Ou você veio para me dizer que vai se casar e que isso precisa acabar? Eu deveria ter dito isso. Mas não consegui. Dante se aproximou ainda mais, até que não havia mais espaço entre nós. Então, Roberta. O que você quer? Meu corpo respondeu antes de minha mente. Segurei sua nuca e o beijei. Diferente da última vez, não houve hesitação. Foi um beijo intenso, faminto, como se estivéssemos tentando preencher todo o tempo perdido. As mãos dele deslizaram pela minha cintura, me puxando para ele com força. Minhas mãos apertavam seus ombros, sentindo cada músculo tenso sob meus dedos. Ele me ergueu facilmente, me sentando sobre a bancada. Nossos corpos se encaixaram como se aquele momento fosse inevitável. Seus lábios desceram pelo meu pescoço, e um gemido escapou de minha boca. Dante? Ele parou, ofegante, encostando a testa na minha. Se continuarmos, não vou conseguir parar. Fechei os olhos. Então não pare. Ele sorriu de canto e me beijou novamente. Dessa vez, não havia mais espaço para arrependimentos. Horas depois, ainda estávamos ali. Ofegantes, corpos colados, sentindo o calor um do outro. Ele acariciava meu rosto, seu olhar era mais suave agora. Agora me diga. Vai voltar para ele? Eu não sabia responder. Henrique era a segurança, a estabilidade. Dante era o caos. Mas o caos nunca pareceu tão irresistível. Levantei-me lentamente, ajeitando as roupas. Ele não tentou me impedir. Decida, Roberta. Mas não demore. Saí da sala com o corpo ainda quente e a mente em ebulição. Sabia que havia cruzado uma linha. E não havia mais volta. O caminho de volta para casa parecia interminável. As ruas silenciosas e iluminadas pela luz amarelada dos postes pareciam testemunhas silenciosas da minha culpa. Cada curva, cada farol vermelho, era como um lembrete constante do erro que eu havia cometido. Mas será que foi mesmo um erro? A sensação do toque de Dante ainda queimava na minha pele. O calor de seu corpo contra o meu, a maneira como ele me beijou com desejo e intensidade, era impossível esquecer. Não era apenas uma atração física. Era como se ele tivesse despertado algo que eu escondia até de mim mesma. Mas, enquanto dirigia, a imagem de Henrique começou a se sobrepor à de Dante. O olhar carinhoso dele, os planos que fizemos, a confiança que ele depositou em mim. A culpa apertou meu peito. Eu precisava me recompor.
Precisava colocar um ponto final naquilo antes que tudo desmoronasse. Assim que entrei em casa, o cheiro familiar do perfume de Henrique me acolheu. Ele estava deitado no sofá, adormecido, com a televisão ainda ligada em volume baixo. Por um instante, fiquei ali, parada, observando-o. Ele parecia tão calmo, tão tranquilo, e eu era uma bagunça por dentro. Fechei a porta com cuidado, tentando não acordá-lo. Mas não tive sorte. Henrique abriu os olhos lentamente e sorriu ao me ver. Você demorou, disse, com a voz sonolenta. Onde você estava? Meu coração disparou. Fui resolver algumas coisas do casamento com a Paula. Perdi a noção do tempo. A mentira escorregou dos meus lábios com uma facilidade que me assustou. Henrique bocejou, passando a mão pelo rosto. Você está cansada. Vem deitar comigo. Assenti, mas a simples ideia de me deitar ao lado dele me fez sentir ainda mais suja. Deitei-me ao seu lado, mas o sono não veio. A culpa me mantinha acordada. E, pior do que a culpa, era a lembrança. Eu me odiava por desejar mais. Os dias seguintes foram um jogo de dissimulação. Fingia estar ocupada com os preparativos do casamento. Fingia estar presente nas conversas com Henrique. Mas minha mente estava longe. Com Dante. Ele não me mandou mais mensagens. Não tentou me procurar. E essa ausência me corroía. Eu esperava alguma provocação, algum convite velado. Mas nada. Era como se ele soubesse que, dessa vez, seria eu quem voltaria. E ele estava certo. 4 dias. Esse foi o tempo que consegui resistir. No quarto dia, sem sequer pensar, fui até o clube. Entrei como quem já sabia o caminho. O ambiente estava vazio, com apenas alguns funcionários limpando o salão. E lá estava ele. Dante estava sentado em um dos sofás, conversando com alguém. Assim que me viu, dispensou a pessoa com um gesto. Seu olhar era calmo, mas havia algo a mais. Confiança. Ele sabia que eu voltaria. Me aproximei devagar, tentando encontrar alguma palavra. Mas ele falou primeiro. Achei que tinha desistido. Cruzei os braços. Achei que você fosse me procurar. Ele deu um sorriso de canto. Não sou do tipo que implora. Fiquei sem resposta. Ele se levantou lentamente e caminhou até mim. Então, por que voltou? Respirei fundo. Porque eu não consigo parar de pensar em você. As palavras saíram antes que eu pudesse filtrá-las. E Dante não perdeu tempo. Em segundos, suas mãos estavam na minha cintura, me puxando com força. Seus lábios tomaram os meus em um beijo urgente, desesperado. Não havia mais contenção. Era desejo puro. Minhas mãos agarraram sua nuca, aprofundando o beijo. Ele me pressionou contra a parede, seus beijos descendo pelo meu pescoço. Você sabe que isso não vai terminar bem. Sussurrou contra minha pele. Eu não me importo. E era verdade. Naquele momento, nada mais importava. A realidade bate à porta. Horas depois, estava deitada em sua cama, ofegante, com o corpo colado ao dele. O silêncio era confortável. Mas a culpa começava a retornar, rastejando pelos cantos da minha mente. Você está pensando nele. Dante disse, sem olhar para mim. Não respondi. Ele virou-se, apoiando-se no cotovelo para me encarar. Você precisa decidir. Seus olhos eram sérios agora. Ou fica com ele, ou comigo. Minhas mãos tremiam levemente. Não é tão simples. Ele sorriu, mas sem humor. É. Você só tem medo de escolher. E eu sabia que ele estava certo. Levantei-me, começando a me vestir. Preciso ir. Dante não tentou me impedir. Vai. Mas saiba que eu não vou dividir você com ele. Saí do apartamento sem olhar para trás. Mas sabia que aquele ultimato ficaria martelando na minha mente.
Em casa, Henrique me esperava com flores. Trouxe para a noiva mais linda do mundo. Ele me beijou na testa, sorrindo. E eu sorri de volta. Mas não era sincero. Meu coração estava dividido. E a cada dia que passava, sabia que teria que fazer uma escolha. Henrique ou Dante? Segurança ou desejo? Amor ou paixão? Mas o tempo estava acabando. E eu não podia fugir dessa decisão por muito mais tempo. O relógio marcava 3h27 da manhã. Eu estava deitada ao lado de Henrique, com os olhos fixos no teto. Ele dormia profundamente, respirando de forma calma e constante. Eu, no entanto, não conseguia fechar os olhos. Cada piscar era uma lembrança. Cada suspiro meu carregava o peso de uma decisão que eu não queria tomar. Dante. Seu toque ainda queimava minha pele. Seu cheiro parecia impregnado em mim, mesmo após vários banhos. Cada beijo, cada palavra sussurrada, estava gravada como uma marca invisível. Mas Henrique estava ali. O homem que me amava, que estava disposto a passar o resto da vida ao meu lado. O homem com quem eu estava prestes a casar. Eu estava rasgada por dentro. Dividida. E sabia que não poderia continuar assim. Eu precisava escolher. O café da manhã foi um teatro silencioso. Henrique falava sobre a cerimônia, sobre os padrinhos, sobre as últimas pendências. Eu apenas ouvia. Ele não percebeu o quanto eu estava ausente. Ou talvez tenha percebido, mas preferiu fingir que estava tudo bem. Eu sorri quando ele sorriu. Assenti quando ele falava. Mas, por dentro, eu gritava. Após ele sair para o trabalho, fiquei sozinha na cozinha, encarando a xícara de café esfriando à minha frente. Peguei o celular. Nenhuma mensagem de Dante. Talvez ele tivesse desistido de mim. Ou talvez estivesse me dando espaço para decidir. O peso daquela ausência era sufocante. No final da tarde, eu já não aguentava mais. Peguei a chave do carro e dirigi sem rumo. E, sem perceber, parei em frente ao clube. O lugar estava fechado, mas uma luz acesa nos fundos denunciava a presença de alguém. Eu sabia quem era. Desci do carro e bati na porta lateral. Demorou alguns minutos até que Dante abriu. Ele estava sem camisa, com o corpo coberto por uma fina camada de suor. Provavelmente treinava. Seus olhos me percorreram de cima a baixo, sem expressão. Roberta. Ele disse meu nome com calma, mas sem emoção. Fiquei sem saber o que dizer. Podemos conversar? Ele se afastou, abrindo espaço para que eu entrasse. Caminhei pelo corredor silencioso até a sala de treino. O som abafado da música preenchia o espaço. Dante pegou uma toalha e limpou o rosto, sem me olhar. O que você quer ouvir de mim, Roberta? Respirei fundo. Eu não consigo parar de pensar em você. Ele riu, sem humor. Isso eu já sei. E o que vai fazer com isso? Eu não sei. Ele se aproximou, parando a poucos centímetros de mim. Você precisa saber. Porque eu não vou ficar esperando por algo que talvez nunca aconteça. Havia frustração em sua voz. Mas também dor. Eu amo o Henrique. Minha voz saiu fraca. Ele assentiu, mas seus olhos estavam frios. Mas deseja a mim. Fechei os olhos, incapaz de negar. Dante inclinou-se, sua boca perto do meu ouvido. Diga o que você quer. Agora. Minha respiração ficou presa. Eu quero você. A confissão foi como quebrar uma represa. Ele me puxou com força, seus lábios esmagando os meus. O beijo foi violento, desesperado, como se ambos estivessem lutando contra o inevitável. As mãos dele exploravam meu corpo com pressa, como se quisesse marcar cada centímetro da minha pele. Eu me entreguei. Sem pensar. Sem medo. Ali, naquele momento, Henrique não existia. O casamento não existia. Só havia Dante.
e eu. Horas depois, estávamos deitados no chão da sala, os corpos entrelaçados. O silêncio era pesado. Dante passou a mão pelo meu cabelo, mas seu olhar estava distante. Você vai se casar daqui a 3 dias. Fechei os olhos. Eu sei. Ele se sentou, apoiando os cotovelos nos joelhos. Você precisa decidir. Eu não vou ser o outro. Levantei lentamente. Eu vou resolver isso. Ele não respondeu. Mas seus olhos diziam tudo. Era agora ou nunca. Voltei para casa em silêncio. Henrique me esperava, sorrindo. Como foi o dia? Engoli em seco. Precisamos conversar. O sorriso dele vacilou. Sentamos no sofá. Henrique, eu. Minhas mãos tremiam. Eu não posso me casar com você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele não entendeu de imediato. O quê? As lágrimas vieram. Eu não sou mais a pessoa que você acha que conhece. Henrique ficou em choque. Tem outra pessoa? Não consegui responder. Mas ele entendeu. Henrique se levantou, andando pela sala, tentando processar. Por quê? Eu só podia ser sincera. Porque com ele, eu me sinto viva. Ele passou as mãos no rosto, frustrado. Então vá. Levantei lentamente, com o coração despedaçado. Mas era a escolha certa. Saí de casa sem olhar para trás. Dirigi até o clube, com lágrimas nos olhos. Dante estava sentado no palco vazio, olhando para o nada. Quando me viu, não sorriu. Mas seus olhos suavizaram. Caminhei até ele. Eu terminei com ele. Ele apenas me olhou. Isso significa que você é minha? Eu assenti. Dante se levantou e me puxou para seus braços. E naquele abraço, eu soube. Eu estava finalmente onde deveria estar. O vento frio da madrugada batia no meu rosto enquanto eu permanecia sentada dentro do carro, parada em frente ao clube. O mesmo clube onde tudo começou, onde meu mundo virou de cabeça para baixo. A chave do carro ainda estava na ignição, mas o motor desligado. Minhas mãos apertavam o volante com força, e meu coração batia de forma descompassada. Eu fiz a minha escolha. A dor nos olhos de Henrique ainda estava gravada em minha mente. O modo como ele ficou em silêncio, sem reação, quando ouviu as palavras que mudaram tudo. Eu não posso me casar com você. Nenhuma desculpa. Nenhuma justificativa. Apenas a verdade. Porque agora, eu sabia. Eu queria Dante. E mesmo com todo o medo, com toda a culpa que ainda tentava me prender, era por ele que meu coração batia. Respirei fundo, tentando reunir coragem para sair do carro. Lá dentro, Dante estava. Mas será que ele me aceitaria depois de tudo? Depois de tantas idas e vindas? Abri a porta e senti o ar gelado da noite envolver meu corpo. Caminhei lentamente até a entrada do clube. A música alta de outras noites não estava presente. Era silêncio. Quase como se o lugar refletisse meu estado de espírito. Empurrei a porta devagar e entrei. O salão estava vazio. As luzes baixas criavam sombras suaves nas paredes, e por um instante, pensei que ele não estivesse ali. Mas então, ouvi passos. E ouvi. Dante estava sentado em uma das poltronas, com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Ele não percebeu minha presença de imediato. Fiquei parada por alguns segundos, observando-o. Ele parecia cansado. Como se estivesse carregando o peso do mundo. E então, ele levantou o olhar. Nossos olhos se encontraram. Mas, desta vez, não havia aquele sorriso provocante. Havia algo mais profundo. Algo real. Eu caminhei até ele, sentindo o peso de cada passo. Quando parei à sua frente, ele apenas me observou. Você voltou. A voz dele saiu baixa, quase como um sussurro. Assenti lentamente.
Terminei com Henrique. Por um momento, ele não reagiu. Apenas permaneceu me olhando. Por quê? Pisquei, confusa. Por você. Ele balançou a cabeça. Não. A voz dele era firme. Não faça isso por mim. Faça isso por você. Engoli em seco. Eu fiz. Ele se levantou devagar, se aproximando até ficar a poucos centímetros de mim. Tem certeza? Porque eu não sou fácil. Eu não sou seguro. Não sou o cara perfeito. Estendi a mão, tocando seu rosto. Eu não quero perfeito. Quero você. Por um instante, o tempo pareceu parar. Então, ele segurou meu rosto com as duas mãos e me beijou. Mas esse beijo foi diferente. Não havia urgência. Não havia pressa. Era lento. Profundo. Real. Acordei com a luz suave da manhã atravessando as cortinas. Estava na cama de Dante, com seu braço firme ao redor da minha cintura. Ele ainda dormia, respirando de forma tranquila. Passei os dedos suavemente por seu rosto, traçando o contorno da mandíbula, a barba por fazer. Sorri. Pela primeira vez em semanas, senti paz. Ele se mexeu levemente, abrindo os olhos devagar. Bom dia. Sua voz rouca fez meu corpo arrepiar. Bom dia. Ele me puxou para mais perto, enterrando o rosto no meu pescoço. Pensei que fosse um sonho. Não. Estou aqui. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, depois me encarou. E agora? Suspirei. Agora a gente vive. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, sem provocações. Então vamos viver. Os dias seguintes foram um misto de alívio e medo. Eu sabia que as pessoas falariam. Sabia que minha família não entenderia. Mas, estranhamente, nada disso parecia importar. Henrique não tentou me procurar. Eu imaginei que ele estivesse lidando com a dor da forma dele. Paula, minha melhor amiga, foi a primeira a me ligar. Você enlouqueceu? Suspirei. Talvez. Você terminou com o Henrique há 3 dias do casamento. Por um stripper. Houve silêncio. Não é só isso. Não é só o que ele faz. É quem ele é. Ela respirou fundo do outro lado. Espero que você saiba o que está fazendo. Sorri. Dessa vez, eu sei. Dante me levou para lugares simples, longe do luxo e das aparências que cercavam a vida que eu levava com Henrique. Passeávamos pelas ruas, sem medo de sermos vistos. Ele não escondia nosso relacionamento. E eu também não. As mãos dadas, os sorrisos trocados, os beijos roubados. Era liberdade. Era amor. Em uma tarde, estávamos sentados na areia da praia, observando o pôr do sol. Dante me puxou para perto. Eu ainda não entendo como você me escolheu. Sorri, encostando a cabeça em seu ombro. Porque você me mostrou quem eu realmente sou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Promete que não vai embora? Levantei o rosto para encará-lo. Nunca. Ele sorriu, me beijando suavemente. E naquele beijo, eu soube. Estava exatamente onde deveria estar. Alguns meses depois. Eu e Dante estávamos de mãos dadas, caminhando pela rua movimentada. A vida não era perfeita. Mas era real. E era nossa. Passamos por uma vitrine de uma loja de decoração. Dante parou e olhou para um porta-retratos vazio. Acho que falta uma foto nossa ali. Sorri. Então vamos tirar uma. Ele puxou o celular do bolso e, sem pensar, me abraçou e tirou a foto. Ao olhar a imagem, vi algo nos meus olhos que não via há muito tempo. Felicidade. E naquele momento, entendi. Eu não escolhi apenas Dante. Eu escolhi a mim mesma. E nunca me senti tão viva. Fim.